Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Hoje a gente vai conversar sobre a separação de misturas, um tema facinho, mas de grande abordagem nas provas do Enem. A separação de misturas ela pode ser dividida em dois grandes grupos. O primeiro para separar misturas heterogêneas, que são os processos denominados de processos mecânicos. O segundo era para separar os componentes de uma mistura homogênea. Para separar os componentes de uma mistura homogênea são os processos físicos. O que a gente vai fazer? Vamos caminhar por entre esses dois grandes grupos. Ao final da aula, vamos associar esses métodos a alguns grandes temas e também no finalzinho vamos resolver algumas questõezinhas para você desenferrujar, tá certo? Vamos embora! Meus queridos, os processos mecânicos de separação de misturas, eles não envolvem a mudança de estado físico das espécies. Ou seja, você já vai ter misturas heterogêneas e esses processos geralmente vão ser mais fáceis do que os processos físicos. Vamos começar com a catação, também chamada de seleção manual. Quando é que você usa a catação? A catação ou seleção manual você vai utilizar quando você conseguir ver bem as espécies da mistura heterogênea. É o caso, por exemplo, de separar feijão de arroz, feijão de pedrinhas de feijão. Mas esse exemplo é um exemplo muito bobo, é um exemplo antigo, de livros antigos. Você tem que se apegar a exemplos mais inteligentes, a exemplos mais do dia a dia. Por exemplo, a catação é muito utilizada na reciclagem ou a seleção manual é muito utilizada na reciclagem para separar os componentes do lixo. Por exemplo, metal, plásticos, polímeros, vidros, ou seja, catação ou seleção manual é muito utilizado para misturas heterogêneas quando a gente consegue perceber bem os componentes dessa mistura. Vamos para o segundo, separação magnética. A separação magnética ela vai ser utilizada quando um dos componentes for atraído por um ímã e outro não. Perceba que a separação magnética ela é muito utilizada na produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Como assim, Sadia? É assim, ó. Aquela cana, antes de passar pelo processo da prensa para retirar o caldo, aquela cana é passada por um grande ímã para atrair todo aquele metal, o metal da enxada do boia fria, o metal do pedaço da corrente do caminhão que caiu na cana-de-açúcar. Se ele for junto com a cana-de-açúcar, aquela prensa que vai espremer a cana-de-açúcar vai ser metal com metal. Metal com metal vai quebrar a prensa. Ou seja, antes de espremer a cana-de-açúcar, tem que tirar os metais. Esse processo vai ser feito através da separação magnética. A peneiração é utilizada para separar os componentes de uma mistura heterogênea, onde uns são mais gordinhos do que o outro, ou seja, esses componentes têm uma granulação diferente. Tem uns que são maiores, outros que são menores. Você vai usar uma peneira, que a malha da peneira, ou seja, o buraquinho da peneira, tem que ser intermediário entre o mais gordinho e o menorzinho. Então, veja só, é muito utilizado na construção civil, onde para fazer determinada parede ou determinada construção, se precisa de uma areia com determinada granulação, você, para obter essa areia, pega aquele mói de areia, aquela grande quantidade de areia, e você joga em cima da peneira e você vai obter a areia fininha necessária para a realização daquela construção. Tá certo? Então vamos lá. Quando vai ser a peneiração? Mistura heterogênea, onde os componentes eles têm granulações diferentes. Você bota uma peneira que vai ser uma malha que vai ter uma espessura intermediária entre o mais fininho, que pode passar por ela, e o mais grossinho, né? O de maior diâmetro. A filtração é como se fosse uma peneiração mais específica.
A malha que você vai usar é tão fininha, mas é tão fininha que ela é chamada de filtro. Serve para separar componentes de misturas líquido e sólido, ou serve também para separar os componentes de uma mistura heterogênea formada por sólido e gás. Por exemplo, para separar os componentes do ar, o filtro do ar-condicionado. Por exemplo, o nosso nariz é cheio de quê? É cheio de cabelinhos. Esses cabelinhos vão funcionar como filtros para filtrar o ar que vai para o pulmão. Então, é uma espécie de filtração. Então, para que serve a filtração? Para separar os componentes de misturas heterogêneas formadas por sólido líquido ou sólido e gás. Pensa também na piscina, filtro de piscina, filtro do ar-condicionado, filtro de ar do carro, filtro do automóvel, filtro do nariz, todo esse tipo de filtro e vamos embora. Vamos lá, a decantação. A decantação é para separar os componentes de uma mistura heterogênea por diferença de densidade. Pode ser, por exemplo, líquido e líquido. Quando os líquidos tiverem diferentes densidades, você vai utilizar um funil chamado funil de bromo, que é um funil com a torneirinha. Então, veja só, o líquido mais denso ocupa a fase inferior. Você abre a torneirinha, ele vai descendo. Quando o líquido menos denso for passar, que fica na fase superior, você fecha. Então, na decantação, é utilizado um funil chamado de funil de separação ou funil de bromo. A decantação também serve para separar os componentes de uma mistura heterogênea, sólido e gás. Por exemplo, quando você faz a limpeza de uma sala, de um ambiente, você espana, espera a poeira descer, ou seja, decantar, separar por diferença de densidade. Quando você vai limpar a piscina, aspirar a piscina, você deixa a poeira descer para embaixo você passar um sugador. Esse sugador vai puxar água, onde essa água vai passar por um filtro. Mas primeiro precisa acontecer a decantação, que vai ser a separação por diferença de densidade. Então, a decantação também é utilizada para separar os componentes em uma mistura heterogênea de sólido e líquido. Então vamos lá, decantação vai servir para separar os componentes de uma mistura heterogênea, onde podemos ter sólido gás, podemos ter líquido e líquido e podemos ter também sólido e líquido. Não esqueça que a decantação é uma das etapas utilizadas nas estações de tratamento de água que a gente vai discutir lá na frente. Centrifugação. A centrifugação vai ser uma decantação acelerada. Ou seja, quando você quer que a decantação ocorra mais rápido, você vai pegar aquela tua mistura e colocar em uma centrífuga. A centrífuga é um equipamento que vai fazer com que o material gire. Ao girar, vai criar uma força de fuga ao centro. A centrifugação é muito utilizada para separar os componentes do sangue. Então, colocando amostras de sangue em tubos de ensaio, esses tubos de ensaio colocados em centrífugas que vão girar, vão rotacionar, o soro sanguíneo vai ser separado do plasma sanguíneo. Tá claro, meus amigos? Então, centrifugação é uma decantação acelerada. Floculação. A floculação consiste em separar por diferença de densidade, mas você precisa adicionar agentes floculantes. O que são agentes floculantes? São substâncias que você vai adicionar para essas substâncias formarem flóculos, onde esses flóculos vão ser mais densos do que a água e vão absorver outras partículas. A floculação também é uma das etapas das estações de tratamento de água. Ventilação. A ventilação também serve para separar os componentes com diferentes densidades, onde um é mais leve do que o outro. E aí você vai fazer passar uma corrente de ar, que vai ser o vento. Essa corrente de ar vai arrastar o mais leve, o menos denso, deixando então o de maior densidade. A ventilação é muito utilizada para separar a palha dos grãos. O vento passa, levando a palha, o grão fica. Então, ventilação. A flotação. Flotação vai separar também por diferença de densidade, mas você vai colocar um líquido com densidade intermediária entre os sólidos. É muito utilizada para separar os polímeros, ou seja, existem polímeros de diversas densidades. Para separar esses polímeros, são utilizados líquidos, em geral em sua composição vai ser água, mas água misturada a outros componentes para dar líquidos de diferentes densidades. Então veja só,
Essas misturas aquosas, essas soluções aquosas, elas vão conseguir separar os polímeros de acordo com a densidade. Então, o de maior densidade vai para o fundo do recipiente, o de menor densidade flutua. Tudo bem? A levigação é um processo também de separação de misturas heterogêneas que vai separar os componentes com densidades diferentes, mas não vai ser com corrente de ar, e sim com corrente de água. Exatamente para você separar o ouro do cascalho. Percebe que o garimpeiro vai usar um instrumento chamado de bateia, é como se fosse uma peneira, mas não tem furos. Então ele pega cascalho junto com ouro e ele fica dentro da água e ele vai agitando aquela mistura. Quando o cascalho sobe, a água passa levando. O ouro, por ser mais denso, ele vai se juntar no fundo desse instrumento que é chamado de bateia. Então, a levigação é você separar os componentes de acordo com suas diferenças de densidade, mas para isso você vai utilizar uma corrente de água. Tudo bem? Vamos agora para os processos físicos de separação de misturas. O primeiro processo é a evaporação. A evaporação é muito utilizada para separar o sal da água do mar. Isso é utilizado nas salinas. As salinas se instalam próximo ao mar. Elas sugam a água do mar, botam essa água do mar em grandes tanques, mas tanques que não têm grande profundidade, mas têm muita área. Então, o que vai acontecer? Com a ação do sol e dos ventos, a água evapora e o sal fica. Então, perceba que a evaporação é utilizada para separar os componentes de uma mistura homogênea. Quando você quer, por exemplo, o soluto, mas não interessa o solvente, então o solvente simplesmente evapora, ficando então o soluto. Perceba que a evaporação é acompanhada da cristalização. Não é? Enquanto um componente evapora, o outro componente se organiza na forma de cristais, se cristaliza. A destilação simples consiste no método de separar misturas homogêneas quando você se interessa pelo solvente. Então, quando o interesse for o solvente, você vai fazer a destilação, que consiste em você, praticamente, em você aquecer a mistura, o líquido passa para vapor e depois você condensa esse líquido no condensador, obtendo novamente o líquido em outro recipiente. Isso é chamado de destilação simples. Percebe que a destilação simples é utilizada quando você se interessa pelo solvente. É o fato de você obter, por exemplo, a água destilada. A água destilada, você pega a água mineral, adiciona no balão de destilação, aquece com um bico de Bunsen, a água passa de líquido para vapor, passa pelo condensador, que é quando você vai resfriar a água e ela vai se tornar novamente em água líquida e aí isenta dos sais minerais que ela tinha antes. A destilação fracionada serve para você separar os componentes de uma mistura líquida, onde esses componentes têm uma grande diferença de temperatura de ebulição. Então você aquece essa mistura e aquele que tiver menor temperatura de ebulição, ele vai ser destilado, em seguida o outro e por aí vai. Um grande exemplo é a destilação fracionada do petróleo. Percebe que o petróleo é uma mistura complexa de várias substâncias, principalmente os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, de acordo com o aumento de sua massa molar, há um aumento da sua temperatura de ebulição. Então essa separação é feita nas torres de fracionamento do petróleo, onde os componentes são separados de acordo com a sua temperatura de ebulição. Daqueles de menores temperaturas de ebulição, aqueles de maiores temperaturas de ebulição. É onde você obtém o propano e butano, componentes do gás de cozinha. Você tem, por exemplo, de 6 a 12 carbonos os componentes da gasolina. E depois você tem óleo diesel, querosene, até chegar nas parafinas, né? Por exemplo, a vela, o piche. Todos eles têm como base a destilação fracionada do petróleo. A sublimação. A sublimação é um processo de separação de misturas homogêneas em que uma das espécies sublima. É o fato de você obter o iodo de forma pura. O iodo com impurezas, ele vai ser sublimado e depois, ocorrendo com ele a ressublimação, você vai obter o iodo ausente de suas impurezas, ou seja, um método de purificação. A liquefação seguida da destilação é um processo importantíssimo utilizado para separar os componentes do ar atmosférico.
Então, o ar atmosférico, essa mistura de gases, ela é comprimida e submetida a baixas temperaturas, fazendo com que o ar passe da fase gasosa para a fase líquida. A partir daí, essa mistura ela é aquecida lentamente e aí os gases com menores temperaturas de ebulição, eles vão se soltando da mistura, percebe? Então, a liquefação, destilação serve para separar os componentes do ar atmosférico. A dissolução fracionada serve para separar os componentes de uma mistura onde um é solúvel e outro não. Percebe que a dissolução fracionada pode ser também utilizada para separar, por exemplo, o princípio ativo de chás, o princípio ativo do café, ou seja, trata-se de dissolução fracionada. Um dos componentes vai ser solúvel no solvente e os outros não. A destilação por arraste de vapor serve para a gente separar os componentes de uma mistura pela passagem do vapor. É muito utilizado para separar os óleos essenciais de algumas plantas. Esses óleos essenciais vão ser utilizados para fins da perfumaria, para fins, por exemplo, da indústria de alimentos, para fins de fabricação de detergentes, por exemplo. Então, em que consiste essa técnica? Consiste em fazer a água ou determinados solventes orgânicos saírem da fase líquida e passarem para a fase vapor. Esse vapor passa pela amostra, por exemplo, pela planta, absorvendo esses princípios ativos da planta. Em seguida, toda essa mistura é condensada e ela vai ser separada através da decantação, posteriormente em um próximo processo. Meus queridos, agora a gente vai conversar sobre dois temazinhos, grandes temas que envolvem alguns métodos de separação de misturas, para em seguida a gente responder algumas questõezinhas para você desenferrujar. Então vamos conversar aqui sobre grandes temas, começando com as estações de tratamento de água. Perceba o seguinte, a água bruta vai passar pelo primeiro processo aqui, que vai ser a coagulação e floculação. Perceba que na coagulação e floculação são adicionadas substâncias coagulantes, como aqui a gente vai adicionar o hidróxido de cálcio, CaOH2, que vai reagir, geralmente é adicionado aqui o sulfato de amônio e alumínio, Al, NH4, SO4 duas vezes. Percebe que dessa reação aqui vai formar como produto o hidróxido de alumínio, AlOH3. E o hidróxido de alumínio é uma substância sólida e gelatinosa. Então o hidróxido de alumínio ele forma flóculos que ele consegue aqui absorver as impurezas. Ó. Então imagina que esse azulzinho é um flóculo e ele vai atrair para si essas impurezas. Então essas impurezas vão ser atraídas por esse flóculo e aí tornando toda uma estrutura de maior densidade, então promovendo aqui uma decantação mais eficiente. Tá certo? Então, ó, coagulação e floculação. Em seguida, a decantação. Depois, tirando esse excesso de sólido, passamos para o próximo processo, que vai ser a filtração. A filtração formada aqui por areia e cascalhos. E, por último, temos um processo aqui super importante, bactericida, que vai ser a adição aqui de cloro na forma do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é o mesmo componente da água sanitária e também podem ser adicionadas substâncias aqui com o flúor, por exemplo, o fluoreto de sódio vai conter o flúor para combater a cárie dentária. Então, nas estações de tratamento de água, temos o processo aqui da decantação, temos o processo da floculação, formação de flóculos, também chamado de coagulação, temos o processo da filtração, e aqui um processo da cloração que vai ser um processo bactericida e aí vai chegar na sua casa uma água limpa e você vai ficar o quê? Feliz. E aí, outro grande tema que eu gostaria de ressaltar é a produção do etanol a partir do álcool. Nessa produção a partir do álcool, vamos partir da cana de açúcar. Perceba que a cana de açúcar vai passar por um primeiro processo que vai ser a moagem. Sendo que antes da moagem há um procedimento chamado aqui ó, de separação magnética. Separação magnética. Não sei se aí no seu estado você já viu, é o que eu sou acostumado a ver aqui no meu estado, o que? Aqueles caminhões enormes
repletos de cana-de-açúcar, e aquela cana-de-açúcar ela vai ser moída. Agora, antes de moer, vai ter que ser passado por uma separação magnética, porque ali vai pedaço do caminhão, vai corrente, vai pedaço da foice lá do agricultor. Então, se você for realizar a prensagem daquele material com ferro no meio, vai terminar quebrando a estrutura. Então, meus amigos, antes da cana ser moída, ela vai passar pela separação magnética, mais um processo de separação de misturas. E aí, veja só, com a moagem da cana, vamos ter a produção de quê? Vamos ter a produção do bagaço. O bagaço da cana vai ser produzido junto com o quê? Com o caldo da cana. Não é? Então, como é que a gente vai separar o bagaço do caldo? O bagaço vai ser separado do caldo através da filtração. Então, temos aqui um novo processo que vai ser a filtração. Então, já temos dois processos, separação magnética e filtração. Vamos lá. A filtração vai fazer com que possamos separar o bagaço do caldo da cana. Agora, com o bagaço, esse bagaço ele aquecido, ele vai passar por aquecimento, ou seja, a elevadas temperaturas, ele vai se transformar no melaço. O que é o melaço? Vai ser o caldo mais conciso, mais denso, com menos teor de água. E daqui a produção do açúcar através da cristalização. Ou seja, se há a evaporação da água vai fazer ocorrer o que? A cristalização do açúcar. Então veja só, um novo processo aqui de separação que vai ser a cristalização para obter o açúcar. Se você quiser obter o álcool, o que você vai fazer? Você vai fazer a fermentação. O que é a fermentação? A fermentação são leveduras que são adicionadas ao açúcar, fazendo a transformação do açúcar, que é o C12H22O11, não é? Uma reação aqui catalisada aqui pela água, havendo a formação de duas unidades aqui da glicose, 2C6H12O6, aqui nesse processo fermentativo. E em uma segunda etapa, a glicose C6H12O6, ela vai ser transformada em etanol C2H5OH, liberando aqui duas unidades do CO2, aqui nesse processo fermentativo, né? Com as enzimas aqui zimase e invertase. Então as enzimas aqui, zimase, e aqui a enzima atuando, a invertase. Zimase e invertase. Saiu horrível, né? Zimase aqui em cima e invertase aqui embaixo, nesse processo fermentativo. Então veja só, aqui esse mosto fermentado ele tem cerca de 12% de etanol. Agora, vai passar pelo processo da destilação. Então, aqui no processo da destilação, vamos obter aqui o etanol a 96%. Então, ele sai de 12% a 96%. Aqui forma uma mistura azeotrópica. Lembra? Mistura azeotrópica é aquela que os componentes eles vão ter a mesma temperatura de ebulição azeotrópica. Ou seja, você não vai conseguir separar o etanol da água através, quando chega a 96%, né? Você não consegue mais separar através da destilação. Daí, se você quiser obter o álcool anidro, você vai ter que adicionar uma substância, por exemplo, aqui, o óxido de cálcio. O óxido de cálcio reage com água formando o hidróxido de cálcio, CaOH2, mais o álcool anidro, né? O álcool anidro, tudo bem? Então perceba que temos aí a produção, um grande tema aqui, né? Produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. Você pode conversar muitos aspectos relacionados com a temática, tudo bem? Agora vamos para o seguinte, vamos para algumas questões que já caíram aí em vestibulares. Em 2015, o quadro representa a composição do petróleo. Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado, meus amigos, conversamos na nossa revisãozinha que para a gente separar os componentes do petróleo, vamos fazer o que? Destilação fracionada. E aí você vai obter aqui os componentes da gasolina. Perceba que relacionado ao petróleo, destilação fracionada, porque
temos diferenças aqui, ó, nas temperaturas de ebulição. Resposta correta, letra B. Vamos para o segundo. Enem 2015. Enem 2015 diz o seguinte: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. Veja que interessante. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Veja que interessante. Então, você tem aqui, o texto conta que você tem o petróleo, e aí nesse petróleo são adicionados aqui, ó, um polímero que ele vai conseguir aglutinar esse petróleo, né? Ele tem características semelhantes ao petróleo, então ele consegue aglutinar o petróleo. Agora, para retirar tudo isso, são adicionados aqui, ó, nanopartículas magnéticas, certo? Para retirar tudo isso, adiciona-se nanopartículas magnéticas, e agora com o campo magnético aqui, ó, vai atrair todo esse grupo para perto, tá certo? Ele pergunta para a gente aí, isso está envolvido que princípios? Resposta da questão: olá, formando grandes agregados. Flotação não, decomposição não, floculação, né? Temos a floculação e depois aqui separação magnética. Resposta da questão, letra C. Percebe? Você tem o conteúdo aplicado, é a separação de misturas aplicada. Vamos para a próxima questão. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno e isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois instrumentos devem ser separados para a comercialização individual. Meus queridos, percebam aqui que o fenol, ó, ele tem grupo OH e tem uma massa molar mais elevada, né? Tem maior massa molar, não é não? Enquanto que a acetona aqui, ó, é uma substância que não tem as interações de hidrogênio. Então, a temperatura de ebulição desses dois compostos deve ser muito diferente. Então, ele diz assim, ó, considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial perceba que você tem que sair da caixa, você tem que pensar mais amplo, você tem que pensar nesse sentido aqui, ó, nas propriedades dessas espécies. Então veja só, temos dois líquidos aqui, onde esses líquidos eles têm massas molares diferentes e interações intermoleculares diferentes. Então eles devem ter diferenças em quê? Nas suas temperaturas de ebulição. E aí seria interessante você aplicar aqui, ó, a destilação fracionada, porque eles têm diferenças na temperatura de ebulição. Filtração não pode, porque os dois são líquidos. Ventilação não pode, porque os dois são líquidos. Decantação. Perceba que essas substâncias têm um caráter aqui, ó, que vai girar entre polar e apolar. O fenol tem um caráter duplo e a acetona ela é um pouquinho só polar, tá? Então, em termos de solubilidade, bom, aqui é pouco provável que você tenha aqui diferença aqui na densidade deles. Evaporação, não. Temos aqui, ó, evaporação é quando você tem um sólido mais líquido e você só quer um deles. Aqui os dois são líquidos. Você vai aplicar a destilação fracionada. Vamos para o próximo. O tratamento convencional da água, quando há, remove todas as impurezas? Não. À custa de muita adição de cloro, a água que abastece residências, escolas e trabalhos é bacteriologicamente segura. Os tratamentos disponíveis removem partículas e parte das substâncias dissolvidas, resultando em uma água transparente, geralmente inodora e insípida, mas não quimicamente pura. O processo de purificação da água compreende etapas distintas, que são, vamos lá, decantação, é uma questão que fala sobre o tratamento de água, né? Então, ó, decantação, coagulação, floculação, filtração e desinfecção, certo? Vamos lá, e fluoretação. Dentre as etapas descritas são considerados processos químicos. Veja só, processos químicos
você vai evidenciar reações químicas, né? Está relacionado com reações químicas. Como está relacionado com reações químicas, nas estações de tratamento de água, nós vamos ter a coagulação e a floculação, né? Processo químico, e vamos ter aqui a desinfecção, porque a gente vai adicionar aqui o hipoclorito de sódio, processo químico também. Não é não? Então, ó, coagulação e desinfecção, resposta correta, letra C. Vamos para o próximo? Vamos lá, questão 5 do Enem diz assim: uma forma de poluição natural da água acontece em regiões ricas em dolomita. Na presença de dióxido de carbono, a dolomita é convertida em bicarbonato de cálcio e carbonato de magnésio, elevando a concentração de íons de cálcio e magnésio na água. Uma forma de purificação dessa água, denominada água dura, é adicionar hidróxido de cálcio e carbonato de sódio a ela. Dessa forma, ocorre uma série de reações químicas, gerando como produto final carbonato de cálcio e hidróxido de magnésio, que são menos solúveis. Veja só, o fato que a questão diz que são formadas substâncias aqui, ó, menos solúveis, né, que são o carbonato de cálcio e o hidróxido de magnésio. São substâncias menos solúveis. Se elas são menos solúveis do que as anteriores, significa dizer que elas vão formar o quê? Precipitado. Elas vão formar aqui, ó, precipitado, que é aquela areinha, né? Algo que não se dissolve. Então, como é que você vai separar esse precipitado? Esse precipitado vai ser separado através de quê? Olha lá, só pode ser, ó, decantação. Você vai esperar ele descer por diferença de densidade. Sublimação é quando eu tenho sólidos, não pode ser. Dissolução fracionada, eles já estão sólidos, não tem como você dissolvê-los novamente. Destilação fracionada serve para misturas homogêneas, aqui vai ser heterogêneo, não pode ser. E extração por solvente apolar não pode ser, visto que eles são o máximo de polar, porque são substâncias iônicas. Então, falso. Resposta correta, letra A. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis. Opa! O óleo dessa semente está rico em substâncias o quê? Lipossolúveis. Meus amigos, se ela está rica em substâncias lipossolúveis, esses lipo vêm de lipídeos. Os lipídios são o quê? São as gorduras. E as gorduras são o quê? As gorduras são apolares. Já vai pensando aí, tá certo? Com massas moleculares elevadas. Então, vê só, se tem massa molecular elevada, tem elevada temperatura também de quê? De ebulição. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha. Então, ó, você tem a farinha, a adição do éter. Lembra que o éter é um composto que apolar, né? Ele seria assim, ó, o éter etílico ele vai ser CH3, CH2O, CH2, CH3. Ele tem um caráter mais apolar do que polar. É claro que você vai ter algo assim, né? Angular, não é não? Ele não é linear, ele é angular, mas ele tem um caráter mais apolar do que polar, tá certo? Então vamos lá. O óleo de linhaça será obtido em que fração? Veja só, se o óleo de linhaça ele é formado por lipídios, né? Ele tem interação com lipídios, gorduras, né? E gorduras que são apolares, não é não? O que acontece? Se você adicionar esse éter etílico, que tem um caráter também apolar, e você filtrar, perceba o seguinte, que esse óleo ele vai se dissolver nesse éter. Quando ele se dissolve no éter, ele vem para cá, ó, extrato etéreo, certo? Agora, desse extrato etéreo você vai fazer a destilação. Então, fazendo a destilação, provavelmente você vai obter o éter novamente aqui, certo? E aqui, como resíduo, você vai obter aqui o óleo. Depois que você fizer a destilação, você vai separar por diferença da temperatura de ebulição. Legal? Então, na verdade, esse óleo ele vai vir aqui, ó, como resíduo 4. E aí, essa questão foi a resposta correta, a letra E. Percebe que essa questão é uma questão que ela trabalha com separação de misturas, não é não? Agora ela trabalha com o quê?
trabalha com o conceito de polaridade, né? Conceito de polaridade, conceito de temperatura de ebulição, não é não? Então, meus amigos, algo que realmente ele exige uma atenção maior, tá certo? Então fique atento aí nesses grandes temas relacionados à separação de misturas. Vá para a prova sabendo que você vai ter que associar a separação de misturas a esses grandes temas e geralmente as questões elas vão exigir um certo grau de raciocínio. Tá certo? Mas nada que você não consiga, porque você é show!